Vamos conversar sobre o equilíbrio. O que é o equilíbrio no exame neurológico? Trata-se da condição em que todas as forças agindo sobre o corpo encontram-se estabilizadas. Existe uma força de dentro para fora, uma força de fora para dentro, mas essas forças estão equilibradas, de forma que a pessoa, quando está em bipedestação, por exemplo, não pende mais para um lado, ou mais para frente, ou mais para trás, e assim por diante. Como testar esse equilíbrio funcional? Pode-se testar o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Lembrando, equilíbrio está relacionado à coordenação? Tá. Força muscular, tônus, eufismo? Tá sim. Mas nós estamos vendo aqui o equilíbrio de forma isolada. Como avaliar o equilíbrio estático? Por exemplo, colocando o paciente em apoio nos dois membros inferiores. Coloca ele lá, primeiro de olhos abertos, depois de olhos fechados, vai dificultando. Passa pouco tempo, passa mais tempo, você vai até pode fazer o reflexozinho do empurrão para observar o que acontece. Também pode fazer o apoio é apenas um do membro. Dobra o joelhinho de um lado, de acordo com o que você queira testar, e põe ele em pé só sustentando em uma das pernas, depois inverte. E tem também a outra forma de fazer, que é através do teste de Romberg. E o equilíbrio dinâmico, como é o que eu posso testar? Posso pedir o paciente para levantar, posso pedir para caminhar, para girar, para parar, para começar, enfim, tem uma série de formas que eu posso avaliar esse equilíbrio do paciente. Aí você pode me perguntar assim: eu testo o equilíbrio estático sozinho, dinâmico sozinho? Não, você pode, quando o paciente está deambulando, você vai estar vendo o equilíbrio dinâmico dele, ao mesmo tempo você vai observar tom no seu físico, força muscular, a marcha e outras circunstâncias. Por exemplo, o Romberg aqui você pode avaliar lá junto com os reflexos e assim por diante. Como eu disse, a avaliação é uma costura de informações. Vamos conversar agora no exame neurológico a respeito dos reflexos. Reflexo nada mais é que uma resposta motora ou secretória, se for a nível glandular, independente da vontade e provocada por um estímulo. Explicando melhor, existe para que isso tudo aconteça um caminho, que eu chamo de arco reflexo, e uma ação, que é o ato reflexo. De uma forma mais descrita, para que aconteça isso tudo, existe um receptor inicial que a gente já viu pregressamente, uma figurinha com algumas fotos, Meissner, Pacini, Ruffini, assim por diante. Eles têm uma conformação anatômica específica para serem desencadeados de uma forma a captar aquele estímulo. Por exemplo, o Pacini, o Ruffini, o Krause, calor, frio, assim por diante. Por que ele agora, importante saber, por exemplo, quando você sente muito frio, gelo mesmo, por exemplo, aí você tende a sentir uma dor, lógico, né? São as terminações nervosas livres. Então, tudo é um imbrincado, mas de uma forma geral eles possuem características específicas. Então, tem esse receptor sensorial que capta o estímulo, tem o neurônio aferente que está lá no corno dorsal da medula, porque é sensitivo, que recebe essa informação. Tem o neurônio de associação, que recebe a informação do aferente e começa a elaborar a resposta, passa este para o neurônio eferente, que é motor, que está lá no corno eferente da medula, que conduz a resposta e que, por sua vez, emite essa resposta para o órgão efetor ou efetuador para executar a sua função. Este, por sua vez, pode ser um outro neurônio, pode ser uma glândula, pode ser um músculo. Vamos classificar esses reflexos? Podem ser cutâneos ou superficiais, profundos ou osteotendinosos e proprioceptivos. Os reflexos cutâneos ou superficiais. Os mais avaliados são os abdominais e o plantar. Como é que se avalia o reflexo abdominal? Cada reflexo tem algumas informações importantes que devem ser levadas em conta para que você tenha seu diagnóstico mais preciso. Então, a inervação segmentar do reflexo abdominal. Essa inervação segmentar é que nervo, que zona está envolvida com essa, que inervação corresponde a essa musculatura específica para desencadear a resposta. Se for a nível superior, é T6 a T9. Se for a nível médio, é T9 a T11.
E se for a nível inferior, é T11 a T12. Professora, me explica um pouquinho melhor que eu não estou compreendendo esse início da explicação. Então, existe o reflexo abdominal, a nível da musculatura abdominal mesmo, que corresponde, por sua vez, se você olhar lá os dermátomos que a gente mostrou para você na parte de sensibilidade, você vai lembrar que nessa zona abdominal existe a correspondência dos nervos, os nervos torácicos, os nervos lombares, os nervos cervicais. Nessa zona aqui, ó, a parte abdominal superior, a parte abdominal média, a parte abdominal inferior, se você observar lá, corresponde exatamente a esses nervos aqui, ó, o nervo T6, o nervo T7, assim por diante. No caso do nervo periférico, que corresponde a essa zona aqui, que permite essa resposta cutâneo superficial abdominal, o nervo responsável no segmento superior, esse nervo supraumbilical. O nervo na zona média é o nervo umbilical e o nervo na zona inferior é o infraumbilical. E o que esse pessoal faz? Como é que se avalia se eles estão cumprindo sua função reflexa corretamente? Você faz assim, passa levemente um objeto de ponta romba no abdômen, e aqui não é tão pontiaguda para não machucar. Atenção, de fora para dentro, da parte assim mais lateralzinha para o interior, para próximo do umbigo, estimulando as regiões epigástrica, mesogástrica, externa, média e hipogástrica interna. Uma vez, então, passado esse objeto, o que vai acontecer? Se for normal, ou seja, se não houver lesão a nível de dermátomos ou de miótomos, ou seja, alteração sensitiva ou motora, o que acontecerá? Uma contração do reto abdominal no local excitado com desvio da linha alba, aquela linhazinha que passa bem no meio, pertinho ali do umbigo, e da cicatriz umbilical para o lado que foi estimulado. Se isso acontecer, se essa resposta de fato for notada, tá tudo bem. Então, o reflexo cutâneo ou superficial abdominal está respondendo a contento. E para avaliar o reflexo cutâneo ou superficial plantar, a inervação segmentar do plantar é S1. O nervo periférico é o nervo tibial. A ação correspondente é estimular a borda lateral do pé com o objeto de ponta romba, ou seja, não muito fina, no sentido de posterior para anterior, do calcanhar para os dedinhos, indo em direção ao segundo e ao terceiro podáculo, dedinho do pé. Que resposta é esperada para que esteja tudo normal? É esperada uma flexão dos dedos do pé quando se faz esse estímulo. Se houver uma alteração, se houver uma lesão a esse nível de S1 e que pegue o nervo tibial. E aí o paciente responderá com um sinal de Babinski, ou seja, ao invés dessa flexão dos dedos do pé, haverá uma extensão do hálux com a flexão dos demais dedos. Então, aqui todos os dedos fazem flexão. Neste caso do Babinski, ou seja, uma alteração patológica, seria uma extensão do hálux. Vamos observar então nos reflexos os profundos ou osteotendinosos. Temos o bicipital, o estilo radial, o tricipital, o peitoral, o patelar, o adutor, o aquileu e os faciais, dentre outros. E aí você pode me perguntar, professora, eu tenho que no meu exame neurológico avaliar todos esses reflexos? Não necessariamente, depende de onde estiver a patologia. Se estiver no membro superior, você vai mais para o do membro superior. Se estiver mais no inferior, vai assim por diante. A não ser que você queira avaliar algo específico. Vamos lá para o bicipital. Qual é a inervação segmentar do bicipital? Essa é 5. E o nervo periférico? É o nervo músculo cutâneo. Qual a ação desenvolvida? O que você faz para testar? Percute-se diretamente sobre o tendão do músculo bíceps braquial ou com o dedinho indicador do examinador sobre o tendão desse bíceps braquial. E que resposta você espera encontrar? Quando se percute, espera-se uma contração do bíceps, com a flexão do antebraço, ou pelo menos uma contração perceptível pelo polegar do examinador. Você tem que observar aí, pode ser uma lesão completa, uma lesão incompleta, uma compressão, uma diminuição da força muscular, tem que levar tudo isso em conta. Então, a resposta esperada é algo semelhante a isto. E o estilo radial? A inervação segmentar desse reflexo é C6. E o nervo periférico é o nervo radial,
Que ação é desenvolvida? Como é que você faz para testar? Percute-se a apófise estiloide do rádio. Que resposta você espera encontrar? Uma flexão e uma ligeira promoção do antebraço com uma contração de mão e dedos. Essa é a função do estilo radial. O reflexo tricipital. A inervação segmentar é C7. O nervo periférico envolvido ainda é o nervo radial. Como testar? Percute-se diretamente sobre o tendão do tríceps braquial, com o antebraço do indivíduo fletido a 90 graus em relação ao braço. E o que se espera encontrar, dada essa percussão, em um reflexo tricipital normal? A contração do tríceps braquial, desenvolvendo então uma extensão do antebraço. Reflexo do peitoral. A inervação segmentar é de C5 a T1. O nervo periférico envolvido é o nervo peitoral lateral e o nervo peitoral medial. Como testar? Com o braço do paciente em linha média, o examinador coloca o dedo o mais próximo possível do tendão do peitoral maior, e aí vai usar alguém de anatomia para ajudar, perto de sua inserção, na tuberosidade maior do húmero, percutindo-o. Se estiver normal, espera-se que haja uma adução e ligeira rotação interna do braço. E o patelar? Tem inervação segmentar em L4, o nervo periférico envolvido é o nervo femoral. Testa-se estando a mão do examinador na fossa poplítea do indivíduo, percutindo-se então o tendão patelar, estando este sentado com a perna pendente ou deitado com a perna semifletida, para ter o relaxamento, ter uma resposta devida. Que resposta? A extensão do joelho. O adutor. A inervação segmentar é de L2 a L4. O nervo periférico envolvido é o nervo obturador. Testa-se percutindo-se sobre o epicôndilo medial do fêmur, próximo ao tubérculo adutor, ou sobre o côndilo medial da tíbia, estando o indivíduo, o paciente, com a coxa em ligeira abdução, para permitir o movimento adequado. Espera-se, estando normal, uma contração dos adutores da coxa. Para a inervação segmentar do aquileu, tem-se S1. O nervo periférico envolvido é o nervo tibial. Testa-se o aquileu percutindo-se diretamente no tendão de Aquiles, com o indivíduo sentado ou apoiado sobre os joelhos para relaxar e desenvolver a resposta específica, que é a flexão plantar do pé testado. E os faciais? Desenvolve-se em nasopalpebral, nasolabial e mentoniano. No nasopalpebral, a inervação segmentar é na ponte. O nervo periférico envolvido é o nervo facial. Testa-se percutindo-se a glabela, ou seja, o espaço entre as sobrancelhas. Espera-se como resposta a contração bilateral do orbicular das pálpebras. Em se testando o reflexo nasolabial, tem-se por inervação segmentar também a ponte. O nervo periférico envolvido também é o facial. Testa-se percutindo o lábio superior do paciente. E como resposta para que o reflexo esteja normal, espera-se a projeção dos lábios para frente. A inervação segmentar do mentoniano também é na ponte. O nervo periférico envolvido é o nervo trigêmeo. Testa-se percutindo-se sobre o dedo do examinador no queixo do indivíduo, com a boca ligeiramente aberta e os músculos mastigadores relaxados, para que se obtenha uma resposta positiva, com o leve fechamento da boca. Todas essas respostas são quando o paciente está com ausência de alguma lesão. Agora, os proprioceptivos. Pode ser o postural, de Landau, os tônicos RTCA, RTCS, RTL, que é reflexo tônico cervical assimétrico, simétrico e assim por diante. E também a marcha. A marcha será conversado mais posteriormente e esses reflexos são vistos mais na área da pediatria. Como eles requerem umas informações bem precisas, não será objeto de estudo específico desse nosso estudo de agora. Existe uma manobra para se testar esses reflexos que é muito importante. É a manobra de Gendrasik. Essa manobra consiste em se colocar as duas palmas das mãos do paciente voltadas uma para a outra, horizontalizadas,
com os dedos fletidos em garra, as mãos estando justapostas, fazendo-se uma tração para fora com bastante força. O paciente vai segurar as mãozinhas e apertar. Por que fazer isso? É importantíssimo porque ele vai relaxar grupos musculares com a contração voluntária distante dos grupos musculares a serem testados. Então, faz com que o paciente relaxado permita até esqueça do que está sendo testado. Afinal de contas, está se testando o movimento reflexo, portanto involuntário. E aí o paciente não vai se opor a nenhum movimento involuntário quando se realiza essa manobra. Ela é bastante eficiente. Vamos conversar um pouquinho sobre as alterações dos reflexos. Podemos ter uma hipo ou arreflexia, ou seja, uma diminuição na resposta, uma ausência dela, e uma hiperreflexia. No primeiro caso, a lesão é de segundo neurônio motor e acontece principalmente na fase de choque cerebral ou medular. Se for uma hiperreflexia, a lesão é de primeiro neurônio motor e uma resposta interessante é o clonus. Neste caso, o que seria essa resposta chamada clonus? São contrações musculares rítmicas, involuntárias, induzidas pela distensão passiva súbita de músculo ou tendão. Sabe como você testa? Seu paciente está lá deitado, barriguinha para cima, né, decúbito dorsal, e aí você faz nele, você examinador, de uma forma passiva, por exemplo, uma dorsoflexão. Só que você faz uma dorsoflexão de tornozelo brusca. E aí você solta e ele volta essa dorsoflexão com flexão plantar como se estivesse tremendo. Isso aí é a resposta com clonus. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.